Bom, pessoal, agora nós vamos ao exemplo de resultado de medição direta, quando o mensurando ele é invariável e ele apresenta mais de uma fonte de incerteza, tá? Mas nós vamos fazer os 8 passos que são descritos nos slides. Então, o primeiro passo é você analisar o processo, você observar o que está acontecendo aqui. Nós temos uma massa padrão que tem sua correção e sua própria incerteza. Nós temos um instrumento digital, que é a balança digital que está sendo medida, e nós temos uma realização de 5 medições que obteve uma média de indicações e uma incerteza desse processo. Então, fizemos uma análise geral. O segundo passo é identificar as fontes de incerteza. Então, as nossas fontes de incerteza são a massa padrão, é a nossa primeira fonte de incerteza. Nossa segunda fonte de incerteza é o instrumento digital e sua resolução, que acaba gerando erros de arredondamento. E a nossa terceira fonte de incerteza, ela é o próprio processo, que foram feitas 5 medidas. Então, o nosso processo ele tem sua componente aleatória sobre o nosso resultado. O terceiro passo, o passo 3, é identificar as componentes sistemáticas. Então, passo 3, componentes sistemáticas. Que dessas nossas 3 fontes, a nossa componente sistemática ela é o somatório de todas as correções. Então, nós temos somatório das correções, seria a correção da massa padrão, mais a correção fruta do instrumento, mais a correção do processo. No entanto, a gente só tem uma componente sistemática, que é a correção da massa padrão. Então, nesse passo aqui, nós temos que o somatório das correções vai ser apenas a da massa padrão, que dá menos 0,005 gramas, tá? O próximo passo, que é o passo 4, são as componentes aleatórias. Então, componentes aleatórias. E aí a gente vai identificar se as nossas 3 fontes de incerteza, se elas apresentam efeitos aleatórios. Já adianto que elas apresentam efeitos aleatórios sim. Então nós vamos calcular esses efeitos aleatórios para cada uma delas, tá? Eu vou apagar esse pedaço do quadro, dar uma pausa no vídeo e continuamos com o passo 4. Bom, continuando. No nosso passo 4, nós vamos calcular as contribuições das componentes aleatórias das nossas 3 fontes de incerteza: o processo, a massa padrão, o instrumento. Então, começando com o processo, a nossa incerteza do processo, ela vai ser dada pela a incerteza que foi dada, dividido por raiz de n. N é a quantidade de medidas, tá? Substituindo os valores, nós temos que a incerteza do processo é 0,0316. Então, 0,0316 sobre raiz de n, que foram efetuadas 5 medidas, tá? Com essas 5 medidas, a nossa incerteza do processo vai dar 0,0141 gramas, tá? Então nós temos nossa componente aleatória de acordo com o processo. Partindo para a incerteza do instrumento, então
temos a incerteza do instrumento. Ela vai ser igual a resolução sobre 2 raiz de 3. Por que resolução sobre 2 raiz de 3? Essa fórmula sempre vai surgir quando for instrumentos digitais e que a gente tenha os erros de arredondamento, tá? Então, a certeza do instrumento ela vai ser a resolução sobre 2 raiz de 3. Que, substituindo os nossos valores, nós temos que a resolução do instrumento é 0,02 gramas sobre 2 raiz de 3. Então, 0,02 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a 0,0577 gramas. Tudo bem? O próximo item que influencia na parte aleatória é a nossa massa padrão. Então, nós vamos ter a nossa incerteza da massa padrão. A nossa incerteza da massa padrão, a gente considera que isso aqui foi feito com bastante empenho, com bastante medições. É um processo muito mais qualificado do que o nosso processo de medição que está aqui, já que ele é um padrão, ele é a nossa referência. Tá? A gente tem que a incerteza da massa padrão, ela vai ser a incerteza expandida da massa padrão sobre o T de student para infinito. Nesse caso, 0,002 gramas. E o T de student para infinito com 95,45% é 2. Isso aqui nos dá uma incerteza de 0,01 grama. Então, essas são as nossas 3 componentes aleatórios. Faltou determinar os graus de liberdade de cada um, tá? Então, grau de liberdade do processo, ele é N-1, a quantidade de medidas que foram feitas, menos 1. Tá? Grau de liberdade N-1, grau de liberdade do processo vai ser 5 menos 1, que vai nos dar grau de liberdade do processo igual a 4. O grau de liberdade para a incerteza do instrumento, como a gente usou processos não estatísticos, ele é considerado infinito. E o grau de liberdade para a massa padrão, também por utilizarmos processos não estatísticos, ele é infinito, tá? Então, nós temos as 3 componentes aleatórias do processo, do instrumento e da massa padrão, e nós temos também os graus de liberdade para cada um deles. Vou apagar aqui e a gente continua com o passo 5 no próximo vídeo. Bem, agora nós vamos aos passos 5 e 6. O passo 5 é o cálculo da correção combinada. O passo 6 é o cálculo da incerteza combinada. Como a gente só tem uma correção nesses 3 fontes disponíveis, então a nossa correção combinada ela vai corresponder à correção da nossa massa padrão, que no nosso exemplo a nossa correção da massa padrão ela é menos 0,005 gramas, tá? O próximo passo é fazer o cálculo da incerteza combinada. Lembrando que nós temos 3 fontes de incertezas, cada uma com suas incertezas. Então, elas aqui descritas. Certeza do processo, 0,0141. Incerteza da massa padrão, 0,0010. E a incerteza do instrumento, 0,00577. Então, temos as nossas 3 incertezas. Para a gente encontrar a incerteza combinada, ela é a incerteza combinada quadrada é igual a nossa incerteza do processo ao quadrado mais a incerteza da massa padrão ao quadrado mais a incerteza do instrumento ao quadrado.
Feito isso, agora é só substituir os valores. Então, certeza combinada ao quadrado é igual a 0,0141 ao quadrado mais 0,0010 ao quadrado mais 0,00577 elevado ao quadrado. Isso tudo aqui nos vai dar uma resposta de 0,0153 gramas. Depois, se você somar ao quadrado de todo mundo e tirar a raiz, você vai chegar em certeza combinada de 0,0153. Além de combinar as incertezas, você precisa também encontrar o grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade efetivo ele é fruto da combinação dessas três incertezas, considerando que elas têm seus próprios graus de liberdade distintos, tá? Então, essa conta ela é feita da seguinte maneira: incerteza combinada elevada à quarta sobre o grau de liberdade efetivo é igual a cada um dos seus pares pela mesma forma. Então, eu tenho a incerteza do processo elevado à quarta sobre o grau de liberdade do processo mais a incerteza da massa padrão elevada à quarta sobre o grau de liberdade da massa padrão mais a incerteza do instrumento elevado à quarta sobre o grau de liberdade do instrumento. Então, chegamos nessa fórmula para se encontrar o grau de liberdade efetivo. Substituindo os valores, nós teríamos aqui 0,0153 elevado à quarta sobre o grau de liberdade efetivo, que é o que a gente quer, é igual à incerteza do processo, que é 0,0141 elevado à quarta. O grau de liberdade do processo foi 4, mais a incerteza da massa padrão, que foi 0,0010 elevado à quarta. O grau de liberdade desse cara foi infinito, mais a incerteza do instrumento 0,00577 elevado à quarta, pelo grau de liberdade que também foi infinito, porque foi usado processo não estatístico para a massa padrão, processo não estatístico para o instrumento. Como aquelas dois itens ali são divididos por infinitos, então eles vão tender a zero, vai nos sobrar esses dois camaradas aqui, tá? Efetuando o cruzamento aqui de dados, nosso grau de liberdade efetivo vai dar 5,49. Como a tabela de t-student só tem números inteiros, você arredonda isso aqui para o número inteiro imediatamente inferior. O grau de liberdade efetivo vai ser 5, certo? Com isso, fazemos o passo 5 e o passo 6 e vamos passar agora para o passo 7 no próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos agora para o passo 7 e o passo 8 que encerra esse exemplo, tá? Passo 7 é o cálculo da nossa incerteza expandida. Para calcular a nossa incerteza expandida, a gente vai precisar ir lá na tabela de t-student e buscar qual é o valor de t-student para a faixa de abrangência desejada a partir do grau de liberdade efetivo. Lembrando que o grau de liberdade efetivo que a gente calculou nos passos anteriores foi igual a 5. Então, buscando na tabela de t-student para 95,45%, nós temos que o t-student para esse camarada aqui, ele é 2,649, certo? Então, nós temos o t-student e para o grau de liberdade 5 na faixa de abrangência de 95,45%.
A nossa incerteza expandida, ela vai ser dada, incerteza expandida é dada pelo t_student vezes a nossa incerteza combinada, que nós calculamos nos passos anteriores. Então, nossa incerteza expandida vai ser 2,649 vezes a nossa incerteza combinada, que tinha dado 0,0153. Nossa incerteza expandida vai ser igual a 0,0405 gramas, tá? A partir de agora, a gente precisa expressar o nosso resultado. O nosso resultado... Bom, passando agora para o passo 8, expressar o resultado de medição. O resultado de medição, nesse caso, ele vai ser, o resultado de medição vai ser a massa padrão mais a correção combinada, mais ou menos a incerteza expandida, que nós calculamos no passo 7. Então, o nosso resultado de medição, ele vai ser a massa padrão, que é a unit, mais a nossa correção combinada, que tinha dado menos 0,005, oriunda da massa padrão. As outras fontes não tinham correção determinada, mais ou menos a incerteza que nós acabamos de calcular no passo de número 7, que é mais ou menos 0,0405. Nosso resultado de medição expresso com dois algarismos significativos na incerteza vai dar 19,995 mais ou menos 0,04 arredondando 1. Ok? Então, com isso, nós encerramos o assunto de resultado de medição direta com mais de uma fonte de incerteza, e nos próximos vídeos vamos falar do próximo capítulo, que é resultado de medição do tipo indireta, tá ok?